Boa tarde, Laís, João. Bem-vindos. Oi, Lucas. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Oi, João. Não te escuto. Seu microfone está fechado. Ainda não. Ainda não escuto você, João. Oi, João. Ainda não escuto você. Você saiu, voltou.
Boa tarde, Bruno. Olá, boa tarde, tudo bom, gente? Tudo bem? Tá. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar, como é que é a dinâmica? Você abre a sessão às 13. Tá? Eu vou passar os vídeos, quer dizer, cada artigo tem uma apresentação em vídeo já gravada, então eu vou rodar essa apresentação em torno de 8 minutos. Após a apresentação de cada um dos artigos, é aberto um espaço para perguntas de mais 8 minutos. Tá? Então, nós temos 4 artigos nessa Sim. dinâmica. E no final, temos ainda mais 22 minutos que podemos utilizar ou não para perguntas, discussões ou considerações finais. Tá bom. Então, basicamente, o que eu faço é a abertura. A abertura, algum comentário, alguma pergunta durante... Não, claro, depois no debate, mas Isso. assim, o meu papel específico é abrir. E aí você Isso. vai rodar as apresentações. Isso, Tá. certinho. Só para eu entender aqui Tá ficando cada vez mais difícil, né? Antigamente você tinha que ir para uma sala e aí você falava lá tal. Agora tem gente que está na sala, tem gente que não está. É super complexo. Excelente. Boa tarde. Vocês me ouvem agora? O computador não Agora deu sim. certo. Agora Pelo sim. celular. Agora Vou pelo celular, mas esse computador não quis, não. Boa tarde a todos.
Começamos, Lucas? Quando quiser, Bruno. Tá bom. Bom, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à sessão de apresentação de trabalho de número 6, que tratará de temas relacionados com a economia agrícola, agricultura, agribusiness. Temos papers aí que cobrirão um amplo espectro de temas relacionados a essa área mais ampla de conhecimento. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário antes da gente começar? Senão, nós passaremos para a apresentação dos trabalhos, seguindo a ordem especificada na agenda. Algum comentário inicial? Bom, então vamos direto ao que interessa, os papers. Lucas, por favor. Vamos começar pelo artigo número 60, Bruno, do Vinícius, do Christian e da Giana. Christian está aqui, Vinícius também, pode ser? Então vamos rodar essa apresentação. Olá a todos. Olá a todos. Meu nome é Christian Rogério Fogasato. Estou frustrado entendendo. Vocês escutam o áudio? Perfeito? Eu não estou escutando, não sei se sou eu, mas eu estou escutando bem cortado. Precisa tirar o vídeo, será? Será que é algum problema? Olá a todos. Meu nome é Christian Rogério Fogasato e vou apresentar o estudo intitulado Entendendo a Sucessão Geracional em Famílias Produtoras de Leite e Associadas a uma Cooperativa Agropecuária. Esse trabalho é de autoria do aluno Vinícius Toffolo, da Atidus. Esse trabalho foi feito ao longo da dissertação deste aluno, no qual eu fui co-orientador, e também faz parte a professora Giana Mores, que foi orientadora do trabalho. Esse trabalho, então, tem como foco a sucessão geracional na agricultura familiar, e é importante destacar, de forma inicial, que nos últimos anos vem acontecendo um grande êxodo rural. As pessoas estão migrando do meio rural para as cidades e boa parte dessa migração é de jovens. Aqueles indivíduos que, conforme o Conselho da Juventude, são pessoas entre 15 e 29 anos. Essa migração acontece por uma falta de interesse dos jovens no meio rural, levando em consideração fatores como uma renda insatisfatória, problemas de estiagem, problemas climáticos em geral, como geadas fora de época, inundações, etc. E, nesse contexto, a pecuária leiteira também é considerada uma atividade muito penosa, onde o jovem, o produtor rural, ele tem que trabalhar de domingo a domingo, 2 vezes por dia, não tem férias, não tem feriado. Às vezes ele vende a produção de leite achando que vai receber um preço e chega no final do mês recebe um preço abaixo. Então são diversas questões que atenuam o desinteresse do jovem ficar no meio rural quando estamos falando de jovens da atividade leiteira. E ao mesmo tempo essa situação do jovem vindo para a cidade ela é preocupante, porque muitos dos jovens que não ficam no meio rural são jovens da agricultura familiar, que é muito importante esse setor da agricultura para produzir alimentos locais, hortifrutis, vegetais de forma geral, agroindústrias, produção de doce de leite, queijo, nata, iogurte, vinho, bebida láctea, chimia, etc. Com base nesse pano de fundo, esse artigo tem como objetivo analisar os fatores que influenciam a decisão dos jovens de famílias rurais produtoras de leite e que são associadas a uma cooperativa agropecuária.
Então, o pano de fundo desse trabalho é esse é o objetivo. Esse trabalho tem importância para fins acadêmicos, dado que contribui com a literatura de sucessão no Brasil, um país que vem sofrendo muito nesse aspecto. O rural está ficando cada vez mais vazio. E também contribui para ações governamentais, dado que, identificando esses fatores, é possível desenvolver políticas, programas que incentivem o jovem a ficar no rural. O instrumento de coleta de dados, a pesquisa é uma survey. O questionário ele foi desenvolvido baseado em artigos científicos sobre o tema, artigos nacionais e internacionais, e o questionário compreende diversas perguntas, como perguntas sociodemográficas, idade, nível de escolaridade, o gênero do respondente, e perguntas que também têm características que são binárias e de escala Likert, para entender a percepção dos jovens. A aplicação do questionário se deu no final do ano passado até o início de 2022. Os respondentes são jovens entre 15 e 29 anos. Para responder ao questionário deveriam então ser jovens oriundos da agricultura familiar, estando ainda na agricultura familiar, no qual a sua propriedade rural, sua família, faça parte de uma cooperativa, e produzir leite. Então o foco foi propriedades produtoras de leite. A região analisada foi Passo Fundo e municípios periféricos, que ficam no Rio Grande do Sul, e o tamanho da amostra conseguiu se aplicar. O Vinícius, que foi o aluno que fez essa dissertação, ele tinha contato com a cooperativa e, por meio de mídias sociais, num formato eletrônico, 101 jovens participaram dessa pesquisa. A análise ela é dividida em estatística descritiva e regressão logística. De uma forma inicial, a estatística descritiva com medidas de dispersão e de tendência central para caracterizar a amostra, e a regressão logística para entender os fatores que afetam a decisão do jovem entre ficar ou não. Nesse slide eu apresento a tabela do artigo, que mostra algumas das variáveis da estatística descritiva analisadas: idade, o número de irmãos, área de terra própria e arrendada. Percebam que a média de área de terra é de 35 hectares, variando de 6 hectares a 95. Então destaca-se aqui que nós estamos analisando uma amostra de agricultores, uma quantidade menor de terra, comparando com uma agricultura patronal, por exemplo. E aqui nesse slide eu apresento os principais resultados do trabalho, que é a tabela de regressão logística, também conhecido como logit, onde a variável dependente era 0 e 1, se ele tem intenção de ficar ou não ficar na propriedade. 0 não vai ficar, 1 pretende, tem intenção de ficar. Aqui alguns dos resultados de forma resumida. Nós podemos perceber aqui em relação ao pagamento por qualidade, que foi significativo. Então significa que à medida que a cooperativa cria programas de pagamento por qualidade do leite, isso é bem visto na percepção dos jovens para eles ficarem no meio rural. O apoio das cooperativas também teve um impacto positivo e significativo. Então, conforme as cooperativas cooperam, contribuem com a propriedade rural, o jovem tende então a ter maior probabilidade de ficar. E também nós percebemos aqui um resultado que não foi esperado, que o apoio de órgãos públicos se mostrou afetando de forma negativa a sucessão ou a intenção em suceder. Isso pode estar relacionado com políticas que existem atualmente que não são eficientes, ou que não são consideradas pelos jovens como eficientes para ele ficar no meio rural, ou mesmo políticas que não são eficientes para fomentar a agricultura familiar. Como conclusão, dentre as conclusões gerais, o processo de sucessão geracional é complexo na agricultura familiar. O pagamento do leite e cooperativas afetam de forma positiva a intenção do jovem em querer ficar, e as políticas atuais se mostram ineficientes, o que nós podemos concluir e sugerir o desenvolvimento de políticas particulares, focando nos jovens, para que eles fiquem no meio rural. Por fim, apresento algumas das referências usadas no estudo. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.
Ok, excelente. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma pergunta? Não? Boa tarde a todos. João Paulo que está falando. Eu sou de Ribeirão Preto. Eu trabalho no Sebrae atendendo pequenos produtores. E eu acho que a grande questão aí é sobre essas questões de política pública, né, voltado para a agricultura familiar. Porque eu vejo muito aqui na nossa região, né, no estado como um todo, o pessoal fala, vamos dar atenção para a agricultura familiar, mas é bem heterogêneo, né? Quando se fala em agricultura familiar, a gente está falando de produtores de 1 hectare a 95, 100 hectares. Então, políticas públicas nacionais, elas acabam sendo ineficientes, como o próprio artigo aí demonstrou, né? E outra questão é a questão da sucessão familiar, sofre também com um aspecto pejorativo, acho, do trabalho agrícola, né? Os próprios pais, as pessoas mais velhas, têm aquela percepção de que o filho não deva passar por aquilo que ele passou, de repente trabalhar no campo por ser uma atividade bem difícil, né? Até pesada, acabam os próprios pais incentivando os filhos a buscarem outras atividades. Pelo menos, assim, a grosso modo, é isso que eu percebo e vai muito ao encontro aí do que o artigo demonstrou, principalmente na atividade do leite, que realmente é uma atividade bem penosa, né? São 2 vezes por dia, 7 dias na semana, não tem feriado, não tem nada. E além de tudo, sofre com a questão do preço, né? O mercado spot é bem complicado, pelo menos na nossa região aqui, não existe uma cultura cooperativista, associativista, que fortaleça os grupos. Então, acho que assim, a percepção que eu tenho vai muito ao encontro aí do que eu percebi aí na apresentação do artigo. É isso que eu queria comentar. Legal, obrigado aí pelo comentário, João Paulo. Não sei se querem fazer algum comentário. Christian. Vocês me escutam? Sim. Bem brevemente, obrigado, João Paulo, pelo comentário. Fui co-orientador do Vinícius e sou filho de produtor rural, produtor de leite, pequeno produtor. E desde criança meu pai dizia para mim não ficar na atividade, porque, poxa vida, trabalho todo dia, né, cara? E daí tu acha que o leite vai, produzir 10 mil litros de leite e tô contando que no dia 30 o preço vai ser 2,40 o litro, chega no dia 30, em vez de 2,40 é 2,15. E ainda morre uma vaca. Morreu uma vaca é um mês que tu trabalhou de graça. E aí, então, essa questão é difícil. E só para fechar, eu não fiquei, porque eu gosto. Domingo, poxa vida, domingo não se trabalha, né? Na atividade leiteira se trabalha. 4 da tarde, a única coisa que eu queria fazer era assistir o jogo do Inter, Internacional de Porto Alegre, né? Melhor time da região sul do Brasil. E não podia, né? Porque tirar leite é só uma das coisas que tu faz quando tu tem vaca. Tu tem que alimentar a vaca, tem que arrumar a cerca, porque volta e meia elas arrebentam a cerca, vão na lavoura do vizinho. Elas ficam atoladas num pântano, que aqui nós chamamos de banhado, no Rio Grande do Sul. Então, não é uma atividade fácil. Então, é importante ainda estudos nesse sentido, nessa atividade, porque cada vez mais o pequeno produtor vende as vacas e vem um grande produtor e planta soja, né? Está terminando essas questões. Então, era essa a minha colocação. Muito obrigado. Legal. Desculpa. Quem ia falar? Sim, José Roberto Pereira aqui da Universidade Federal de Lavras, moderador também aí da sessão, né? Primeiro, parabenizar pelo trabalho, né, dos autores, e eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada assim, às conclusões que você apresenta no trabalho, né? Porque você coloca assim, uma série de variáveis, né? E
que justificam o aspecto negativo da sucessão, né? Em termos de políticas públicas, vocês chegaram a comparar, por exemplo, a remuneração do setor urbano em relação ao setor rural, algo nesse aspecto, né? Porque o que a gente observa nessa questão da sucessão no meio rural é algo que vem acontecendo há muito, né, na Europa, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui à Alemanha visitar produtores de leite, né, na região ali de Frankfurt, na região de Nuremberg, em 1997, já naquela época, o governo alemão ele pagava para o produtor não produzir uma cota acima de 100 mil litros de leite por ano, né? Ou seja, estava pagando para que o produtor não produzisse além daquela cota, né? Então, por quê? Porque o atrativo para o jovem, né, para os jovens de uma forma geral, no meio urbano, seja qualquer exercício profissional ou mesmo na qualidade de vida, é muito melhor do que, né, obviamente, no campo, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, qual que seria a perspectiva, então, tendo em vista todas essas variáveis, esse contexto que vocês analisaram, qual que seria, então, a perspectiva ou a sugestão para uma política pública que pudesse fixar, pelo menos, uma parte dos jovens na atividade leiteira? Ótimo. Obrigado, José Roberto, pela tua pergunta. Para ser bem breve, para não atrasar os demais colegas, a primeira questão que o João Paulo levantou aqui é heterogênea a nossa agricultura familiar. Pode ter 1 hectare familiar, no Mato Grosso, com 440, tu te enquadra como agricultor familiar em várias regiões. Eu acredito que o problema não é nem a ausência de políticas públicas, mas sim a falta de disseminação que existe em políticas públicas. Por exemplo, existe o PRONAF, e dentro do PRONAF existe o PRONAF Jovem. É barbada sair por aí e perguntar para algum jovem se ele sabe desse PRONAF Jovem, ninguém sabe. Assim como tem o PRONAF Mulher, que é uma linha específica para mulheres rurais, de cada 10 que tu conversar, nenhuma vai saber. Isso eu te garanto, não sabe. Então, do meu ponto de vista, existem políticas públicas muito legais e interessantes, só que por algum motivo, que eu não sei te dizer o porquê, elas não são disseminadas como deveriam. Ok, obrigado. Lucas, quanto tempo a gente ainda tem para esse paper? Já encerrou agora com essa fala do Christian. Tá bom, então. Muito obrigado aí, Christian, pelos comentários, excelente debate. Passemos ao próximo, então. Próximo artigo é da Lair, da Gabriela e do Juliano, artigo 353. Saudações cordiais, o meu nome é Gabriela, eu escrevi esse artigo em parceria com a minha colega Lair e com o professor Juliano, e esse artigo é intitulado A Importância Estratégica e Distribuição de Poder e de Valor para os Stakeholders, uma abordagem comparativa entre public firms e cooperativas. E aí eu já começo introduzindo o conceito de public firms, que aqui, no contexto dessa apresentação, vai ser entendido como as empresas listadas na Bolsa. Portanto, cumpre dizer que as cooperativas são diferentes de public firms, né? A forma como elas são administradas. Aqui, nós estamos procurando responder a seguinte pergunta de pesquisa: como as empresas cooperativas pesam o poder dos stakeholders e a importância estratégica ao tomar decisões estratégicas para os stakeholders sobre distribuição de valor, em comparação com as public firms.
Portanto, a gente determinou duas hipóteses de pesquisa. A primeira é que o efeito da importância estratégica na distribuição de valor para os stakeholders é maior nas empresas cooperativas do que nas public firms. E a segunda hipótese é que o efeito do poder na distribuição de valor para os stakeholders é maior nas empresas cooperativas do que nas public firms. E aí a gente usou, né, é importante dizer também que nós usamos como inspiração o trabalho do professor João Maurício Boaventura e de seus colegas, que foi publicado em 2020. Partindo para o referencial teórico, né, então, stakeholders de fato é um termo consolidado, que é usado na literatura, para definir um grupo de indivíduos que podem afetar ou são afetados pelos resultados estratégicos de uma empresa, né? Esse conceito foi cunhado pelo Freeman, lá em 1984, com o trabalho seminal dele. Portanto, né, as cooperativas são, de fato, empresas que são orientadas por valores e baseados em princípios que constituem uma propriedade conjunta e democraticamente controlada por e para seus membros, né, que são chamados os cooperados, para realizarem suas aspirações econômicas, financeiras, sociais, culturais, etc. E aqui é importante conceituar também 3 conceitos. Primeiro, o valor, que aqui nós entendemos como um meio de perspectivas tangíveis e intangíveis para grupos distintos de stakeholders. A importância estratégica e a capacidade do stakeholder de contribuir para a competitividade da empresa, e poder se refere à capacidade do stakeholder de prejudicar a empresa ou influenciar no processo político, enfim, e está diretamente vinculado com o resultado das estratégias das empresas. Em relação ao método, né, aqui a gente está comparando 6 cooperativas que estão localizadas no oeste do Paraná, com 152 public firms. Essas 152 public firms é o trabalho do João Boaventura e dos seus coautores. E aqui, então, nós temos 760 observações. E nós, nesse trabalho, nós temos 30 observações, porque nós analisamos 6 stakeholders em relação a 6 cooperativas. Então, a gente tem um total de 790 observações. Então, aqui a gente analisa o valor, a importância estratégica e o poder para 6 stakeholders. Continuando aqui, obrigada, Gabi. Então, a partir dessa análise, que ela foi qualitativa, né, a gente fez essa análise de conteúdo, a gente procedeu a um segundo momento, que foi uma análise quantitativa. Então, utilizamos o SPSS e, a partir dele, a gente desenvolveu aí o primeiro modelo, apenas com a covariável, o segundo modelo com os efeitos diretos, né, da estratégia, a importância estratégica, do poder, com o tipo, com o tamanho, com o tipo de stakeholder e o ano. No terceiro modelo, a gente fez a interação entre a importância estratégica e o poder e também o tipo, né? E no quarto modelo, a gente fez a interação do poder com fazendo as outras interações. Então, a partir desses 4 modelos, a gente chega a esses 2 resultados, né? Como a Gabi tinha falado, a nossa primeira hipótese é que a influência da importância estratégica ela seria maior em cooperativas do que em public firms, e isso não foi confirmado, né? Então, assim, como vocês podem ver no gráfico, ela é maior na public firms, que é na linha contínua, do que na linha pontilhada, que seriam as cooperativas, né? Então, quando essa importância estratégica aí, ela é maior, a distribuição de valor acontece melhor nas public firms. Já o contrário, que seria a hipótese 2, aconteceu quando a gente analisou a distribuição de poder, né, a distribuição de valor em relação ao poder, a alto poder, ao baixo poder. Então, nessa sim, a gente verificou que é a linha pontilhada, que são as cooperativas, ela é maior quanto maior o poder. Pode passar, Gabi, por favor.
Então, a gente conclui o trabalho, né, já partindo aqui para a finalização, que os nossos achados eles não suportaram essa hipótese 1. Então, ao se comparar public firms e empresas cooperativas, a gente vê a questão da importância estratégica muito mais proeminente nas public firms do que nas cooperativas. O estudo, ele suporta a hipótese 2, então a gente vê que a questão do poder, a importância dele nessa distribuição de valor, no caso das empresas cooperadas, ela vai ser maior do que nas public firms. Então, a gente acredita que isso traz novas informações, tanto para as teorias de cooperativa, quanto para a teoria de stakeholders, né? Então, trazendo contribuição gerencial aí para as cooperativas, é necessário que as empresas, elas aprendam a fazer essas trocas de poder aí ao redor de toda a organização, né? E aí a nossa maior contribuição mesmo é para o caso das cooperativas. Por fim, a gente entende esse estudo contribui ao entender esses múltiplos papéis, né, que a gente tem dentro de uma cooperativa, porque a cooperativa, o mesmo ator, ele vai ter vários papéis. Pode passar, Gabi. Essas são as referências que nós utilizamos, esse é o artigo principal, e é isso. Muito obrigada e bom evento a todos. Muito obrigada. Excelente. Bom, obrigado pela apresentação. Comentários ou perguntas? Boa tarde. Desculpa lhe perguntar o seu nome mesmo, professor? Tá. Professor Bruno. Oi, professor Bruno. Sim. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês em relação aos elementos comparativos, que para mim, eu li o artigo de vocês também, e eu fiquei na dúvida em relação, de fato, aos elementos comparativos da análise, né? Em termos metodológicos e em termos dos resultados, né? Você poderia explicar melhor por que a justificativa também não ficou muito clara em relação a comparar as cooperativas com as sociedades de capital, né? As sociedades não cooperativas, né? Tendo em vista que aí vocês analisam que os cooperados, eles podem, ou associados a cooperativas, eles podem ser também os próprios stakeholders, não é isso? Eles cumprem múltiplos papéis aí, né? Podendo ser cliente, fornecedor, gestor, enfim, né? Então, nesse sentido. Professor, foi exatamente essa curiosidade que nos impulsionou a querer comparar, para entender como é que ia se dar essa relação da importância estratégica e do poder, já que existe essa sobreposição de papéis, né? Então, a gente queria entender se isso comparado com empresas em que isso não ocorre, ou ocorre de maneira, digamos, menos proeminente, porque eventualmente um funcionário de uma empresa, ele, né, que está na bolsa, ele pode ser acionista, mas vai ser menos relevante, assim, né, vai ser menos proeminente do que o que acontece nas cooperativas. Então, a gente tentou entender essa dinâmica, trazendo aqui para o mercado paranaense, né? A gente, a princípio, analisou cooperativas daqui, a gente reuniu com esse trabalho, só para explicar, ele é fruto de uma disciplina com o professor João Maurício Boaventura, aqui na USP. Então,
uma disciplina de gerenciamento para stakeholders, né? Então, a gente foi desenvolver o trabalho da disciplina, e aí o nosso objetivo foi comparar a questão mesmo do poder e da importância estratégica nesses dois tipos de firma. Falando da metodologia em si, o professor João Maurício, então, a gente usou exatamente os mesmos conceitos de poder e de importância estratégica que ele havia usado no paper dele com as empresas da firma. Ele, quando faz esses achados, todos os anexos, eles foram disponibilizados pela base da revista, onde foi publicado. Então, a gente conseguiu ver toda a base dele, tanto da contagem, né? Porque primeiro foi feita uma análise de conteúdo, então, a partir desses conceitos, a gente via as palavras, o professor encontrou as palavras lá também, e a gente comparava essas mesmas palavras no contexto das cooperativas para fazer essa comparação. Então, a gente seguiu o rito metodológico, realmente o nosso N foi menor, era o tempo que a gente precisava, né, para entregar para a disciplina, só que, inclusive, agora a gente já está justamente com o professor Juliano, que não está aqui, mas trabalhando na ampliação da nossa base de artigos, de relatórios das cooperativas, para poder a gente melhorar essa questão aí do N, né, ser mais próximo. Excelente. Alguma pergunta, comentário? Na verdade, Bruno, só responder aí ao meu colega gaúcho, eu acho que o Grêmio é melhor do que o Inter, mas a gente pode deixar para outra sessão aí. Boa tarde, pessoal. Bom, só queria deixar em defesa dele e tentando semear a paz, ele falou que é o melhor do Sul, né? Porque se ele pegasse e falasse que era o melhor de outras coisas, aí teria uma briga muito mais generalizada aqui. Então eu vou me furtar de dar minha opinião. Vou aproveitar e fazer uma pergunta rápida. Em que medida, de que maneira vocês acham que o trabalho de vocês nos ajuda a refletir sobre a ideia de valor? Essa noção, essa palavrinha tanto usada e muitas vezes tão pouco entendida, né? Vocês saem desse trabalho com uma interpretação diferente ou uma ideia mais clara do que significa valor nesse contexto específico de relações entre stakeholders e com diferentes estruturas de empresa, de firma, né, de organização? Bom, professor, para mim fica bem claro assim, a influência enorme que a cultura organizacional, né? Então, assim, os princípios, toda aquela parte que é muito teórica, que a gente vê dos princípios que norteiam a administração e o funcionamento de determinado tipo de organização, a influência que isso vai exercer na prática, no momento de se distribuir valor. Então, para a gente foi bem interessante, porque a nossa primeira hipótese, ela não foi suportada, né? Nós imaginávamos que na cooperativa esse entendimento da questão estratégica seria maior, e não é. Na verdade, as empresas que estão no mercado, no momento de fazer essa distribuição do valor, né, daquilo que realmente pode agregar com os outros agentes, ela consegue pesar isso de uma maneira melhor, enfim, mais do que as cooperativas. Então, é legal nesse sentido. Professor Juliano, se quiser contribuir. Bom, nós temos 1 minuto, certo? Menos de 1 minuto, então acho melhor nós já irmos encerrando. Aproveitando aqui que a gente tem 1 minuto, a gente está com uma questão aqui de coordenação. A minha apresentação está sendo demandada em outra sala nesse exato momento. Eu acabei de receber aqui uma mensagem. Então eu queria passar o bastão oficialmente aí para o professor José Roberto, tá bom? E aí agradecendo aí a todos e a todas pela participação na sessão. E é isso, desejando aí um excelente seminário, tá bom? A gente se vê, eu acho que é a sala 53. Tchau, tchau, gente. A bola é sua, professor José Roberto.
Muito bem. Então, vamos para o próximo, não é isso? Vamos sim. O artigo número 737 do João Paulo e da Ana Paula. Vou compartilhar só um instante. Meu nome é João Paulo Rodrigues Erciprete e, junto com Ana Paula Rodrigues Erciprete, escrevemos o artigo O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, na região de Ribeirão Preto. Desde a década de 80 foram lançadas e aprimoradas diversas políticas que beneficiaram a produção agrícola familiar brasileira, com destaque para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Apesar do potencial do PNAE em alavancar a agricultura familiar, o acesso dos produtores ao programa encontra diversas barreiras, como a falta de conhecimentos gerenciais de planejamento, pouca diversificação de produção, perecibilidade dos alimentos, a falta de assistência técnica, alto custo de frete e pouco nenhum conhecimento acerca do processo de chamadas públicas. Considerando os diversos benefícios potenciais ao produtor e a necessidade dos municípios em realizar as compras provenientes da agricultura familiar, esse artigo tem como objetivos apresentar uma visão geral do PNAE na região de Ribeirão Preto e diagnosticar possíveis falhas no processo de oportunidade de inserção dos agricultores familiares ao PNAE. Conhecido como merenda escolar, o PNAE é normatizado pela Lei 11.947 de 2009 e diversas resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Escola. Segundo a legislação, do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. O PNAE é composto por 10 etapas, desde sua elaboração até a execução do contrato, que são confecção do orçamento, mapeamento dos produtores e produtos do município, elaboração do cardápio, preços, editais, projetos de venda, seleção de projetos, controle de qualidade, formalização do contrato e termos de recebimento e pagamentos. Esse estudo trata-se de um estudo de natureza qualitativa e quantitativa com os responsáveis pela merenda escolar de 24 municípios atendidos pelo Escritório Regional do SEBRAE em Ribeirão Preto. Foram realizadas entrevistas no primeiro trimestre de 2021 com questionário semi-estruturado de 18 perguntas. Para apresentar a distribuição da frequência das respostas, foram construídos gráficos de pizza e barras, além de um quadro demonstrando o valor do repasse aos municípios para a compra da merenda escolar. Em 2020, esse repasse foi de mais de 21 milhões de reais. Desse valor, 30% dos recursos repassados, aproximadamente 6 milhões e meio, devem ser gastos com compras exclusivamente da agricultura familiar. Apenas 10 municípios conseguem comprar 30% dos alimentos da agricultura familiar. O restante não atende essa legislação. Cerca de 42% dos municípios não compram de agricultores locais. 9 municípios possuem cerca de 20% dos fornecedores locais e apenas 2 municípios possuem 100% dos fornecedores do PNAE no próprio município. Em 11 municípios não se conhecem os produtos cultivados, tão poucos produtores. O descasamento entre oferta e demanda seguido da dificuldade dos agricultores em lidar com a documentação exigida e questões logísticas foram os problemas mais relatados pelas nutricionistas entrevistadas. Dos 24 municípios estudados, 11 não possuem cozinha piloto, exigindo a entrega de produtos em cada uma das escolas do município, com destaque para Ribeirão Preto, que devem ser entregues em mais de 140 escolas. A publicação antecipada do calendário de entrega dos produtos, já no edital de compra da merenda escolar, contribui para o planejamento produtivo e redução de perdas dos agricultores. No entanto, apenas 33% dos municípios, ou seja, 8 deles, realizam essa publicação já no edital de chamamento. Na maioria dos municípios, as chamadas públicas contam com a participação de grupos de produtores orgânicos de Ribeirão Preto já atendidos pelo SEBRAE. Considerando a capacidade de compra e consumo dos municípios e o total de 6 milhões e meio repassados, que representam 30% do valor total, é possível estimar um mercado potencial de aproximadamente 3 milhões para que se cumpra ao menos a legislação. E vale ressaltar aqui que a legislação exige o mínimo de 30%, mas não fala em limite máximo de compra. O estudo contribui para identificar oportunidades e desenvolver ações que permitam o acesso a cada vez mais produtores ao PNAE.
Entre as oportunidades destacam-se o volume de recursos ainda disponível e interesse em consumir produtos orgânicos. Já em ações a serem desenvolvidas, destacam-se necessidades de assistência técnica, mapeamento de produtos e produtores, além da capacitação dos agricultores e possíveis ajustes nos editais de chamamento com a publicação antecipada do calendário de entrega. Aqui eu trago para vocês algumas das referências utilizadas na confecção desse artigo. Muito obrigado a todos. Bom evento. Muito bem. Então, se tiver alguma questão ou alguma observação dos participantes que estão presentes, é só fazer a questão. Se identificar e fazer a questão. Não há ninguém? Então, eu tenho uma pergunta, professor. Sim, João, pois não. vocês conseguiram analisar, observar como que está a organização horizontal dos produtores, como eles são organizados em cooperativa, associação, algo nesse sentido na região? Sim, boa tarde. Desculpa, seu nome mesmo? Lucas. Lucas, sim, esse trabalho que eu apresentei aí, na verdade, ele faz parte da minha tese de doutorado, e eu sou agente do SEBRAE aqui na região de Ribeirão Preto. Então, esses produtores eles estão dentro de um projeto do SEBRAE voltados para acesso ao mercado, né? Os produtores de Ribeirão Preto, especificamente, fazem parte de cooperativas ou associações. A gente começou o projeto começou em 2016 para dar acesso a esses produtores a diferentes canais de comercialização. Então, hoje, eles acessam, além do PNAE, eles acessam feiras livres, vendas para restaurantes e bares do município e trabalham com delivery também. E, especificamente, os de Ribeirão Preto estão dentro de um assentamento rural e fazem parte de associações ou cooperativas. Obrigado, João. Muito Obrigado, bem. Lucas. Muito bem, João. Eu tenho uma outra questão para você, que me chamou a atenção nos resultados aqui do seu artigo, e isso é muito comum aqui em Minas Gerais, né? Eu sou professor aqui na Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas. Isso. E... Sou mineiro também, viu, professor? Você é mineiro também? Você é de onde? Sou de Tamogi. É sudoeste de Minas. Sudoeste, né, do estado. Muito bem. É que você coloca, isso acontece muito aqui na nossa região, é que o número de editais é muito pequeno. E pelo que você colocou aqui, foram dois editais, não é isso? É assim. Aí eu não sei qual o período que você. Não, em 2021, né? O processo licitatório. Isso. Geralmente. Só para complementar, acho que tem relação, João. Só para complementar, você consegue identificar quem é que vende, quem está ofertando esses produtos para as prefeituras? Porque eles estão comprando de alguém, né? Não é da agricultura familiar, é de quem? Alguém está ganhando. Isso, então vamos lá. Os editais geralmente são realizados para contratos de 1 ano, né? O que a gente entende aqui no nosso trabalho é que esses editais poderiam ser lançados semestralmente. Por quê? Entre outras coisas, para minimizar a volatilidade de preços frente a N fatores, como, por exemplo, safra e entre safra, né? Então, é uma recomendação nossa do SEBRAE para que as chamadas fossem lançadas semestralmente para minimizar esses impactos. Enquanto não compram de agricultores familiares, compram através de licitação, né, normal, de atravessadores. O pessoal compra em CEASA, CEAGESP e entrega para as prefeituras, através de licitação e não chamadas públicas, né? E nós estamos fazendo esse trabalho desde 2016 para inserir os produtores.
Então, nós mapeamos os produtores, nós mapeamos os produtos da região e entregamos isso já em estágio adiantado para as prefeituras. E fazemos o contato direto, nós estamos em contato direto com as nutricionistas da região. Então, quando ela tem alguma dúvida do que ela colocar no cardápio por conta do período do ano, a gente tira essa dúvida. Trabalho eu e uma agrônoma juntos, né? Então, a gente consegue ajustar o cardápio junto com a prefeitura e, ao mesmo tempo, dar a possibilidade para os produtores de entregar aquilo que efetivamente eles têm, que essa era a grande questão, né? Por exemplo, se pede batata inglesa, você não vai achar aqui na região, mas você tem mandioca, com o mesmo teor nutritivo, né? Então, poderia fazer essa alteração no edital. São essas as questões que a gente busca trabalhar aqui. Você disse bem aí na resposta, né? Porque o trabalho com a nutricionista e também no caso aí da Emater, assistência técnica, né? É importante para que efetivamente a política pública seja colocada em prática, né? Na verdade, em termos teóricos, o seu trabalho se faz dentro do ciclo da política pública, né? Concepção, implementação e avaliação, você está fazendo uma avaliação da política pública do ponto de vista da participação dos agricultores familiares na própria política, né? Então, o seu trabalho traz uma contribuição assim, bastante relevante para que outros locais, em outras situações, em outros contextos, também se tenha atenção a tanto no que se refere ao cadastro dos produtores, dos agricultores familiares, né? E também do cardápio, né, que as escolas devem ter atenção junto com as suas nutricionistas para que possa ter efetivamente a política pública funcionando, né? Que os produtos produzidos naquela época sejam efetivamente ofertados. Esse é o espírito realmente do PENAI, né? Ok. Assim, só para então eu fazer um fechamento aqui, vou dar um exemplo rápido, né? Tem uma prefeitura da região que ela pedia banana nanica, né, no cardápio, lá no edital. E a banana nanica, por questões de clima e solo aqui na região, dificilmente você vai produzir em escala. Só que você tem uma variedade de banana prata desenvolvida pela Embrapa para a região de Ribeirão Preto. O que nós fizemos nessa aproximação com a nutricionista é mostrar isso para ela e ela alterou no cardápio. Já fazem 4 anos que a prefeitura hoje consome a banana da região e antes trazia bananas de outra região, de outras regiões do país, né, nem do estado. Então, são pequenos ajustes, né, professor, que podem ajudar, na verdade, a fazer a política pública funcionar, e esses ajustes têm que serem feitos localmente, eu entendo assim. Exatamente. Muito bem. Obrigado pela apresentação. Obrigado a todos e bom evento aí. Então, Lucas, agora para o próximo, né? Caracterização da agricultura familiar no Brasil, não é isso? Isso, vamos lá. Compartilhar aqui. Comparativo do Censo Agropecuário 2006-2017, suas potencialidades. Olá, meu nome é Adâmara Felício, sou estudante de doutorado em desenvolvimento econômico na Unicamp, no Instituto de Economia. Estou aqui para trazer o trabalho que fiz em parceria com os meus colegas, a Maiara Dávoli, Pedro Gilberto, Gabriela Solidário, e o tema desse trabalho é a caracterização da agricultura familiar no Brasil. Fizemos um comparativo do Censo Agropecuário 2006 e 2017 e avaliamos as suas potencialidades. O nosso trabalho ele vem fazer uma análise e revisitar os conceitos da agricultura familiar, então abordamos os conceitos da agricultura não familiar, também muitas vezes denominada como patronal, e a agricultura familiar, entendidas aqui como da subsistência e também da pequena e média produção. Qual que é a magnitude, né, desse escopo do nosso trabalho, dessa amostra? A magnitude, segundo o censo 2017, realizado pelo IBGE, é que nós temos hoje 3.897.000
estabelecimentos, né, da agricultura familiar, ou seja, 76% dos estabelecimentos brasileiros, estabelecimentos agrícolas, eles são, de acordo com o IBGE, né, unidades, né, de produção da agricultura familiar. Segundo a FAO, a agricultura familiar ela é a categoria predominante no mundo. Então, mais de 90% dos estabelecimentos no mundo são, né, da AEF, da agricultura familiar, e são responsáveis pela produção de cerca de 80% dos alimentos. E qual que é o recorte desse trabalho, então, segmentando esse tema, né? Nós abordamos uma ótica do desenvolvimento social e econômico da agricultura familiar e abordamos qual que é a relevância. O objetivo desse trabalho, então, é caracterizar a agricultura familiar no Brasil. Para o nosso referencial teórico, nós vamos rebuscar, retomar alguns conceitos e entender qual a funcionalidade da agricultura no Brasil, né? O seu histórico, e aí nós temos ali uma data de marca, né? Um marco temporal que é o ano de 1950, um período de tensões sociais por conta de crises de abastecimento, inflação e também insuficiência de divisas, né? Por conta da acumulação de capital. E aí, duas correntes foram estabelecidas, né, para o debate acerca da agricultura no Brasil. Um dos pontos era necessário realizar uma reforma agrária, bem como também era preciso modernizar a agricultura para que ela fosse capaz ali de fornecer as bases necessárias da produção, bem também fornecer os alimentos necessários para a população, porque haviam crises de abastecimento nesse período, bem como também é um período de fortes tensões políticas. E o Estatuto da Terra, neste contexto, foi aprovado em 1964, marcado pela forte intervenção do Estado e criação de órgãos que pudessem apoiar e orientar o desenvolvimento das atividades agrárias pelo país. Na década de 80, nós temos um cenário de crise da dívida e ajuste estrutural, bem como nesse período tinha ali um saldo, né, negativo e um entendimento de que haviam ocorrido um grande período de fome no país, marcado pela grande seca na década de 70. Então, questões políticas e também questões de estrutura no país, de estrutura política e produção de alimentos, tensionaram ainda mais esse tema. E a agricultura foi entendida como uma saída produtiva. Anos depois, na década de 90, nós temos o desenho de um novo modelo de política agrícola, um modelo mais liberal, né, onde tinha ali uma redução da participação do Estado no financiamento e apoio aos setores que já haviam sido incorporados na modernização agrícola. Então, a diferenciação nesse período é que, em períodos anteriores, a gente tem um forte investimento do Estado lançando as bases para a modernização da agricultura. Nos anos 90, o novo modelo de política agrícola, ele considera a participação, inclusive, de órgãos externos para o financiamento da agricultura pelo país, inclusive projetos de irrigação, e tem uma participação de parcela do Estado. O conceito da agricultura familiar é algo que é extremamente debatido, né? E no Brasil nós temos uma amplitude muito grande de entendimentos acerca disso, portanto, ele é um conceito que não é universal. E falando aqui sobre esse conceito, nós temos a FAO, né, que aponta ali uma terminologia empregando o meio de organização da agricultura, então entende, né, que a agricultura familiar está nesse sistema que considera tanto a silvicultura, a pesca, a produção pastoral, e entende que é uma unidade ali de produção gerenciada por uma família, com uso de obra predominantemente familiar. No Brasil, nós temos o conceito da lei federal, que vai tratar sobre o arcabouço legal e a caracterização da agricultura familiar no Brasil. Então, nós temos ali alguns critérios, como o tamanho da propriedade, né, que é baseada em módulos fiscais, bem como também a predominância da mão de obra familiar e a gestão do estabelecimento. A lei da agricultura familiar, ela determina as diretrizes e os parâmetros para que sejam feitas as distinções, as legislações e o questionamento aí sobre quem de fato é o agricultor familiar. Ao mesmo tempo que ela faz um reconhecimento da importância econômica, com atenção especial à produção de alimentos e à geração da ocupação. Neste trabalho, nós fizemos uma revisão sistemática e também aplicamos o método comparativo para análise dos dados do Censo Agropecuário 2006 e 2017.
Trouxemos aqui alguns dos resultados, tabulamos, né? Trouxemos alguns dados onde nós podemos compreender aqui e apontar o percentual de estabelecimentos da agricultura familiar, uma comparação entre 2006 e 2017. Então, é possível perceber, né, que, de um modo geral, tem uma redução da quantidade, né, de propriedades da agricultura familiar no país. Estratificamos também entre regiões para uma melhor aplicação e entendimento. E também fizemos o comparativo dos estabelecimentos familiares e não familiares, né? Usando os dados de 2017 no Brasil. Então, tem aqui essa estratificação por área. Então, nós temos uma variação muito grande das áreas, né, ao longo do tempo. Mas a predominância de uma estrutura de estabelecimentos produtivos, estabelecimentos agrícolas que sejam, né, de uma maior ordem da agricultura familiar permanece, né? O que nós temos também é uma variação da receita e isso muda muito de região para região, bem como o seu tamanho, bem como o pessoal ocupado. O que é possível perceber, né? Que programas e políticas são substanciais para algumas regiões. A gente pode destacar, por exemplo, a região Nordeste. De um modo geral, né, a nossa conclusão ela aponta que existem algumas questões que podem ser limitantes para a definição de políticas públicas no Brasil voltadas para a agricultura familiar. Uma delas pode ser essa grande variabilidade do tamanho das propriedades, uma vez que elas são definidas de acordo com os módulos fiscais que variam de cidade para cidade. Então, no Brasil, nós temos cidades que um módulo fiscal é de 5 hectares, bem como nós temos cidades, acredito que no Mato Grosso, que chegam a 110 hectares, de acordo com a tabela do INCRA. Então, tem uma variação muito grande de quem é essa agricultura familiar. Mas entendemos também que é muito importante estimular, né, o crédito, a diversificação da produção e a expansão de políticas para esse público. É importante fortalecer e impulsionar também a educação técnica e políticas. Muito bem, ótimo. Vamos abrir então para as questões, né? Se alguém tiver alguma questão a ser feita, se não, eu já tenho uma e talvez o Lucas tenha outra. Eu tenho, na verdade, um comentário, né? Primeiro, parabenizar pelo trabalho, que é essa questão por exemplo, do tamanho da propriedade, né? O João, desculpa. O João Paulo. Tá bem. Desculpa, professor. Deixa eu abrir a tela, o vídeo. Que é essa questão, por exemplo, do tamanho da propriedade, né? Você está falando de uma política pública que atende desde 5 hectares a 110, isso um módulo fiscal. Então, o que eu, pelo menos, entendo, né, que tem que haver ações mais regionalizadas para que essas políticas funcionem, né? A gente trabalha muito aqui nos meus estudos em cima da nova economia institucional, né? E o Menar fala lá de uma meso-instituição, né? Ele fala de uma instituição em nível intermediário que traduz a legislação, né? a macro-instituição, e torna ela mais acessível aqui na base, né? E eu acho que é isso, porque uma política pública que atenda de 5 hectares a 440 hectares, ela fatalmente vai ter problemas para efetivamente ser implementada, né? Ok, obrigado, João. Eu tenho uma questão assim de fundo, assim metodológico para as autoras do texto, né, e da apresentação, que vocês fazem referência à pesquisa com base no IBGE, né, 2006, 2017, né? Mas vocês não chegaram a consultar, a fazer a pesquisa na base de dados do Cadastro Ambiental Rural? Ou nem ventilaram essa possibilidade? Ou tiveram alguma dificuldade? Eu gostaria que vocês fizessem algum comentário, porque eu acho que, né, poderia, talvez,
com essa base de dados, poderia ser um cenário um pouquinho diferente. Olá, professor, obrigado pelo comentário. Esse trabalho, ele foi um trabalho de revisão que surgiu inicialmente a partir de uma disciplina que a gente tinha como um dos desafios entender os diferentes conceitos da agricultura familiar, bem como a passar a trabalhar nas tabelas do IBGE, essencialmente do Sidra, e comparar, né, encontrar eventuais questões ali que pudessem ser potencialidades de estudos na comparação dos cadernos, uma vez que o caderno de 2017 não dispõe, né, de muitas perguntas que foram feitas essencialmente para a agricultura familiar no ano de 2006. Então, é produto também de uma disciplina, né, nós aprimoramos agora esse artigo, estamos elaborando uma versão mais aplicada e uso de metodologia econométrica, mas não utilizamos o CAR, mas por conta dessa pretensão, né, que inicialmente veio da disciplina. Então, a gente já tinha ali algumas questões que nós deveríamos considerar no trabalho final, mas eu concordo, é uma base que vem com uma possibilidade de análise espacial ou de distribuição fundiária da agricultura mais eficiente, né? Então, ela oferece outras possibilidades. Nós demos continuidade no trabalho com a base do censo, mas porque também buscamos olhar outras questões. E aí elencamos, inclusive, um conjunto de potencialidades para elaborar a partir do censo. Mas eu concordo com o professor e acredito que sim, seria um trabalho bastante interessante olhar aí a questão da estrutura fundiária a partir dos dados do CAR. Obrigada. O seu nome é? Você Adâmara. Adâmara, muito bem. Então, outra questão que está relacionada, assim, qual que é a explicação que para mim não ficou muito claro aqui no final, e é algo curioso que vocês suscitam no trabalho, né? Quais as razões aí por essa redução do percentual de agricultores familiares praticamente em quase todas as regiões, né? Assim, em todas as regiões que vocês mostram aqui nesse comparativo, né? De todas as regiões. O que vocês atribuem? Por exemplo, seria uma concentração de terra, um processo de concentração de compras, titularidade? Aí eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso, se você tiver como falar um pouco. Inclusive, é uma das potencialidades, né? Nós estratificamos e fomos olhar 3 pontos principais agora na continualidade da análise, e uma delas foi a estrutura fundiária, e sim, é um movimento de concentração de terras, mas esse movimento de concentração de terras, talvez a gente precise até avaliar, né, se esse é o termo correto, mas essa concentração que vem acontecendo, ela não acontece de fato, como esperado por muitos, pelas grandes propriedades, mas sim pelas médias propriedades. E tem um trabalho de um colega que ele vem investigando e muito provavelmente tem a ver com o predomínio, né, de alguns cultivos em algumas regiões. Então, esse acontece, né, quando tem acontecido, né, nas regiões que acontecem esse movimento de concentração de terras, ele não vem uma concentração de terras pelos grandes, justamente porque, analisando a estrutura fundiária do país, nós podemos perceber a partir dos dados, e aí são já pesquisa complementar, porque nós terminamos esse primeiro artigo com muitas questões para elaborar e investigar a fundo, né, uma delas foi a fundiária, foi que as grandes propriedades, elas passaram a arrendar, né, ou fazer termos de parceria com outros pequenos proprietários, mas os médios, as médias propriedades, elas ainda continuaram fazendo esse movimento de aquisição de terras, e aí configurando esse movimento concentrador. E é legal porque ele faz uma disruptura nessa lógica tradicional que nós temos, né, de pensar o grande agricultor como comprando os pequenos, né? Você tem um movimento agora que é uma concentração de renda e nos médios, e que faz esse movimento com os pequenos. Algumas discussões que nós temos feito numa disciplina aqui do Instituto de Economia sobre a questão da adoção de tecnologias e como isso tem sido um desafio para a agricultura familiar, né? Então tem esses efeitos spillovers aí que tem acontecido entre as médias propriedades e que tem sido um desafio de entrada para os pequenos
agricultores, e aí sempre considerando quem são de fato os pequenos agricultores, né? Respeitando, sim, essa divisão que nós temos, dada pelos módulos fiscais, mas entendendo ali, através até dos conceitos da FAO, né, respeitando um outro perfil da produção agrícola, entendendo a partir de literaturas novas e compreendendo que nós temos, por exemplo, no Centro-Oeste, um movimento muito diferente do que acontece no Sul e no Sudeste. Então, até para olhar a concentração, a gente também precisamos estratificar por região. É muito interessante o trabalho de vocês, porque é algo assim que eu já trabalhei há muitos anos atrás com os textos da Nazaré Baldel Vanderlei, né, de uma grande parte da literatura que você cita aqui, do Abramovay, né? E me parece que é algo que se vocês caminharem aí nessa linha, né, é algo que vocês podem repensar aí os conceitos realmente de agricultura familiar, inclusive em termos de diversidade que o Brasil tem pelas regiões, né? Como você acabou de falar, assim, a dinâmica econômica produtiva no Centro-Oeste é muito diferente da do Sudeste aqui, né? Especialmente aqui em Minas Gerais, né? 853 municípios, predomínio da atividade leiteira, né? Agricultura mais voltada mesmo para muito pequenos subsistência. Então, assim, essa dinâmica é muito legal vocês estarem recuperando esses trabalhos antigos e proporcionando uma reflexão muito interessante do ponto de vista histórico também, né? É muito legal. Gostei do seu trabalho, parabéns, né? Obrigada. É isso aí, muito bem. Sou de Minas também, então quando falou de Minas, eu fiquei esperando se acertar o número de municípios. Mineiro aqui nessa Mas mineiro é sessão. apaixonado por agricultura, eu já percebi isso, pelo tema. E você é de qual cidade? Eu sou da região de Salinas, do norte, quase Bahia. Do norte de Minas, muito bem. Norte de Minas. Ok, produção da cachaça, melhor cachaça Exatamente, do mundo. lá nós temos a única faculdade do país de produção de cachaça. É um curso tecnológico. É isso aí, muito bem. Parabéns. Ok, Lucas, então acho que nós encerramos aqui ou não? Encerramos, né? Cumprimos as apresentações, temos ainda um tempo, professor, caso existam mais perguntas, mais dúvidas, está aberta a discussão, acho que para quem quiser ainda fazer algum comentário. Eu só gostaria de fazer assim uma geral assim nos trabalhos, né? Assim, que os dois trabalhos que têm conexão, né, da agricultura familiar, análise da política pública do PNAE com essa caracterização aí que acabou de ser feita, né? O que caracteriza mesmo esses dois trabalhos, a essência deles, né, está relacionado aí com informações importantes, relevantes, né, os resultados para que possa se repensar aí agora pela frente, né, a política pública da agricultura familiar, né? Esse é um aspecto importante, né? Então acho que os trabalhos dando continuidade, né, às pesquisas nessa linha podem oferecer uma contribuição assim muito relevante para repensar as políticas públicas da agricultura familiar. O outro trabalho, né, dos stakeholders, né, aí já vamos dizer assim, de certa forma destoa um pouquinho dessa caracterização da agricultura familiar, mas também nos proporciona uma reflexão interessante do ponto de vista da gestão, né? E aí nós estamos dentro da seção de cooperativas, né? O desafio da agricultura familiar, de se organizar enquanto associações cooperativas para fazer frente aos desafios da competitividade do setor, etc. E, por outro lado, né, a gestão de empresas cooperativas, né, que já estão, vamos dizer assim, com uma característica muito mais empresarial do que de agricultores familiares que buscam pela sua sobrevivência, etc. Mas aí está aberto para os próprios autores, né, e dos apresentadores dos textos,
fazerem as suas considerações também, as suas análises, né? As suas conexões entre um trabalho e outro. Está aberto, né, Lucas, para a gente ouvi-los. Isso. Não há algum comentário, observação? Pessoal, só queria tornar público aqui o meu agradecimento à minha colega Lair. Foi um prazer ter te conhecido, Lair. Conheci a Lair, eu que sou aqui do oeste do Paraná, a Lair hoje está em Londrina, né? Sou da UniOeste, ela é da UEM. Então, foi uma alegria ter te conhecido. Muito obrigada, Lair. Valeu, Gabi. É muito legal essa troca que a gente tem, né? Essas oportunidades que a gente tem aí na pós-graduação, nem só de lágrimas a gente vive. Coisa boa. Muito mais de Também. lágrimas. Não, é muito mais de lágrimas, mas tem coisa boa também. 80% lágrimas e 20% sorrisos. Mas é assim, né? São de dores que se faz, né? Também uma pós-graduação, mas tem um lado bom, né? Como esse contato que a Laís fez com a Gabriele. E no meu caso, eu fiz com os colegas, né? Foi resultado de um trabalho de disciplina e poder pensar, né, em conjunto é uma coisa que a pós-graduação fornece que a gente geralmente não tem nos outros espaços. E obrigado, professores, pelos comentários. Muito bem, excelente. O SEMEAD sempre nos proporciona esse encontro, né, essa reflexão em conjunto aí, né? E assim como um evento de... Alô? Oi? Vocês estão me ouvindo? Apareceu um ar aqui? Ah, sim. Pois então é isso. É um espaço muito bom, espetacular. Todo ano a gente, né, aprende cada vez mais com as pesquisas que têm a oportunidade de aqui se encontrarem, né, as pessoas e os resultados. Enfim, a gente aprende muito com todos, né? Então, agradecemos a todos. Me parece, né, Lucas, nós temos que colocar aí no chat. Inicialmente, eu coloquei no chat para fazer a avaliação da sessão, né? E agora, no final, me parece que é importante a gente colocar também o convite aí, não é isso, Lucas? Você poderia me ajudar? Deixa eu copiar aqui. Já postei no chat a avaliação. Já, né? Link para avaliação, isso. Sim. Tentem acessar, por gentileza, pessoal, para ver se certinho o link. Sim, você... sim, ok. Tudo certo. Perfeito. Então é isso. Agradecemos a participação de todos. Estamos aí à disposição para qualquer informação adicional, enfim. Encerramos, né? A sessão, não é isso, Lucas? Obrigado aí pela organização também junto do evento. E desculpe aí o atraso, eu fiquei... Embolei o meio de campo aqui para poder acessar o Zoom, tive que acessar no iPad, não consegui acessar no computador, foi uma confusão. Tudo bem, deu tudo certo. Deu tudo certo. Obrigado, professor, pela mediação. Obrigado pelos trabalhos apresentados também, pelos autores e autoras. Trabalhos muito interessantes. Muito obrigado. E um bom evento para todos, para todas. Boa continuidade. Até logo. Tchau, tchau. Um abraço.